Está no ar mais um episódio de Café com Influência! Solta a vinheta! Hoje nós estamos aqui no Hotel Unique, porque é aqui que está rolando a 4ª temporada do Café com Influência. Não tinha lugar mais perfeito para a gente estar, né, Rose? Olha, arquitetura impecável, atendimento excelente, comida de alta qualidade. Então, se você quiser também tomar café da manhã, como a gente tomou aqui a semana toda, que a gente está aqui já há dias, tá? Você tem que vir aqui de segunda a segunda, de 7 às 11. Final de semana é recomendado fazer uma reservinha para não pagar um mico, mas vem direto, que aqui, ó, sucesso garantido. E por que a gente está falando do Hotel Unique hoje, gente? Está convidado aqui, entendeu? Que a gente tem que agradar, tem que dar muito like aqui pra gente voltar na próxima. Muito bom. Mas antes de tudo, vou me apresentar. Eu sou Rose Alves, CEO da We Have Agency, uma agência de criadores de conteúdo, premiadas mundialmente. Também sou CEO da We Have News, host e co-founder do Café com Influência com a Jemima Haik, que está aqui. E também o quê? Agora estou atacando de professora, hein? Quer saber sobre agenciamento, se posicionar no mercado, ESPN, me procura lá para a gente estudar juntas. E agora, passando a bola para a Gemina, a Mavi vai passar para a Maria Júlia. Gente, nós estamos grávidas juntas. Aconteceu aqui, eu de 7 meses, ela de 6. Ah, não foi junto, não foi, calma. Calma aí, tô junto, mas nem tanto. Mas brincadeiras à parte, meu nome é Jemima Haik, eu sou CEO da Magemi Lab, que é uma agência de criadores de conteúdo do Rio de Janeiro. Nós estamos no mercado há mais de 6 anos. E sou especialista em marketing de influência, dou palestra, consultoria, sou host aqui desse que é o melhor canal do YouTube para falar sobre marketing de influência e creator economy. Vai e aí seguir aí. Tem que ser isso que eu vou falar. Gente, se você não é inscrito no canal, se você ainda não se inscreveu, ativou o sininho, faz isso agora, porque essa temporada está imperdível. E como eu falei, essa é a 4ª temporada, então nós já temos 3 temporadas que tem muito conteúdo. E essa 4ª, eu vou ter que puxar a sardinha, porque enfim, né? Os players que nós trouxemos. Hoje nós vamos falar... você vai ter que apresentar. Hoje eu quero que Rose apresente o nosso convidado. Ele está fingindo que ele está aqui, né? Mas ele não está aqui, não, isso aqui não. É que as câmeras estão aqui, ó, posicionadas estrategicamente. Estrategicamente. A gente está aqui nesse lugar incrível e aí, lendo um pouco da história dele, a gente entende muito quanto o Hotel Unique tem do DNA dele, desse sorriso, desse carisma. É um cara muito inspirador pela história que ele tem, a jornada que ele traçou, mas também muito inovador, e a gente fala muito sobre empreender e inovar aqui no Café com Influência. Então, com vocês, que eu não tenho nem mais o que dizer, o diretor-geral do Hotel Unique, o Wellington, tá aqui com a gente. Lindo! Ainda é bonito e canta, a gente ficou sabendo que ele canta. Canta ótimo. Fake news aqui diretamente do canal do Café com Influência. Então, assim, poderia ler tudo aqui? Poderia, mas a gente quer ouvir, né, do dono da sua própria história. Conta pra gente sobre você. Seja bem-vindo, Muito viu? bacana. Pessoal, é um prazer estar aqui no Café com Influência. Muito obrigado, Gemima. Muito obrigado, Rose, pelo convite. A gente que agradece, gente. Vamos dar like. Uma agenda corrida, mas ele conseguiu. Foi mesmo. Ó, a Bruna tá É aqui verdade. também. Ó, a Bruna tá aqui, tá? Do marketing, que deu esse espaço pra gente. E conseguiu uma agenda. Gente, conseguir a agenda do diretor-geral do negócio é um negócio do prestígio, hein? Com Da certeza. importância. Conta pra gente tudo. Espero que seja um bate-papo aí bem descontraído, um bate-papo bacana aí, que a gente traga muito conteúdo legal para vocês. Tá bom? Contando um pouco da minha história, então, eu estou aqui no Unique há 24 anos, eu sou hoteleiro há 26 anos, já de família de hoteleiros. Meu pai e minha mãe, né, vieram do Nordeste, trabalhavam aqui em hotéis, né, da década de 80, aqui de São Paulo, muito fortes, como Maxud Plaza, como Hilton do Centro. Minha mãe camareira, meu pai trabalhava lavando panela na cozinha. E eu sou de tios hoteleiros, tias hoteleiras, então eu já nasci dentro desse berço. E aí foram passando os anos, resolvi estudar, e aí eu virei para eles e falei, gente, eles falaram, o que você vai estudar? Eu falei, hotelaria.
E a senhora foi fazer certeza que a hotelaria, porque assim, a hotelaria trabalha final de semana, trabalha feriado, tem uma loucura ali, né? E a gente fala que realmente quem trabalha gosta ali, tem o bichinho da hotelaria que acaba picando você. E eu resolvi entrar nessa área. Então, estou nela há 26 anos, como eu falei, comecei no Transamérica, na parte de nutrição, Legal. que eu vim da periferia de São Paulo, então acho que isso eu só coloco porque eu acho que é interessante ver assim, né? Eu vim de uma realidade totalmente diferente da que eu vivo hoje, né? Então hoje estar à frente, né, de um hotel de luxo, um dos melhores hotéis de São Paulo, vindo da periferia, então acho que traz aí uma série de uma caminhada, na verdade, que talvez traz algumas nuances interessantes. E eu acho que o principal de tudo, hoje, né, nessa posição que eu estou, trazendo o olhar de como nós, empreendedores, temos uma responsabilidade também no desenvolvimento de todos esses profissionais. Porque às vezes nós queremos que eles cheguem prontos, né, Geri? Você vai poder trabalhar com luxo, trabalhar com serviços diferenciados, mas as pessoas não vivem no dia a dia, né? Eu costumo dizer que o luxo ele é feito pela periferia em sua grande maioria. As vendedoras de loja de luxo, às vezes os manobristas que estão ali para pegar seu A carro. estrutura, né? Ela é totalmente... Não, o que eu acho incrível, assim, né? Quando a gente estava, enfim, conversando com o Nick, surgiu essa oportunidade de trazer você pro nosso canal, né? Pro podcast, enfim. Eu achei muito legal, porque a gente está falando sobre marketing de influência, sobre você influenciar pessoas, e a influência, ela atua de diversas formas, e eu acho muito importante a gente compartilhar histórias, assim, e trajetórias. Nós falamos muito sobre empreender, que foi algo que mudou a nossa vida, e a gente tem muita gente que acompanha a gente no Café com Influência, que se sente realmente inspirada, a gente quer trazer realmente a história das pessoas, e ouvir você falando, né, tudo isso, eu acho que é importante compartilhar mesmo, porque é isso, eu acho que marketing de influência está totalmente atrelado a conteúdo, e eu acho que muitas vezes falta esse espaço para a gente compartilhar o backstage de grandes coisas que acontecem no mercado, em geral, independente do nicho, sabe? Então eu fico muito feliz, eu acho muito legal poder ouvir, assim, sabe? E eu acho que o que conecta também, eu acho que empreender, ou enfim, trabalhar, né, é pensar muito em como que esse bichinho da hotelaria te picou, por que você quis. Eu acho que aconteceu isso com a gente, com a influência, que a gente ama tanto o que a gente faz com tanto prazer, que a gente traz novos olhares, porque assim, você tem o privilégio de acordar todo dia e trabalhar com o que você ama, e essa coisa que você falou, principalmente me pegou muito, é entender que quando você está numa posição de liderança, nem tudo vai ser do jeito que você gostaria, mas é muito legal você educar e entender como que vai sanar as dores daquele tipo de serviço ou daquele lugar que você está. Nossa responsabilidade nesse processo. Sim, né? Esse processo é muito legal. Exatamente. E aí, até colocando de uma forma resumida, né, porque são 24 anos, eu comecei aqui limpando mesa no restaurante como ajudante de garçom, fui passando por diversos cargos, né, garçom, eu fui captain, maître, eu fui sommelier do hotel, porque depois da faculdade de hotelaria eu me formei sommelier para a Associação Brasileira, né, de sommelier, e é uma grande paixão que eu tenho, são os vinhos. Hoje não atuo mais tão profissionalmente, mas o vinho está na nossa vida, né, presente aí, com amigos. Queria que a gente tivesse mais, mas agora eu tô grávida. Exatamente, tem que dar uma pausa. Né? Então, a gente vai voltar, vinho. Exatamente, o vinho volta, o vinho está sempre presente aí nas vidas. E assim, e com os vinhos, é algo bem interessante, porque eu acabei, assim, tendo a oportunidade de representar o Brasil fora, eu tive de visitar várias vinícolas pelo mundo, sabe, de fazer parte, assim, de experiências que são muito exclusivas, que às vezes, assim, nem o dinheiro... Você não basta ter dinheiro para poder, por exemplo, acessá-la, você tem que ter o contato. É o acesso mesmo. Que nós sabemos, né? Que muitas vezes o acesso ele não está só ligado ao dinheiro. Com certeza. As facilitações, os contatos que você tem que vai fazer você chegar até esses espaços. Que com certeza você fez muitos contatos com essas... Gente, você é um ótimo comunicador. Gente, eu tô chocada, você fala super bem, sério. Fala super bem. Tô suando aqui, gente. Ele fala super bem, uma dicção impecável aqui, ó, postura. Mas isso é muito importante, né, das conexões, realmente ter acesso, nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre dinheiro. E aí eu fui passando por esses cargos, então fui sommelier, fui supervisor do restaurante, gerente de alimentos e bebidas, que é a parte de gerente dos bares, restaurantes e tudo mais. Depois assumi a gerência de eventos. Então a minha formação ela foi muito voltada, minha expertise principal, a parte de alimentos e bebidas, né?
Então eu fiz depois MBA em gestão de luxo, como eu falei, sommelier, que é muito voltado para essa área de A&B. Então veio a primeira oportunidade, que foi para assumir outros departamentos do hotel que não estavam ligados a alimentos e bebidas, como limpeza, estacionamento, recepção, governança, toda a parte de TI, enfim. O hotel, toda a parte operacional. E eu virei diretor de operações, onde eu fiquei 4 anos nessa cadeira. E aí, logo depois do período da pandemia, eu veio, na verdade, a oportunidade, né, o convite para assumir a diretoria geral do hotel, onde eu estou há 5 anos e meio, mais ou menos. Muito incrível. Eu acho que a tua trajetória, ela fala muito sobre muita coisa que a gente fala hoje no mercado de trabalho, né? Se você pegar toda a sua experiência de limpar a mesa, trabalhar na parte de operação, entender sobre vinho, você é o diretor excelente que você é, porque você conseguiu reunir tudo isso que você viveu, essa sua vivência. Então, muitas vezes, as pessoas querem ir direto para o topo. E aí não vê a oportunidade que é de você colher tudo isso, porque eu tenho certeza que todo mundo faltou. Se você precisar, você vai saber onde está tudo, talher, como coloca, não sei o que. Coisa que, às vezes, as pessoas não veem isso como uma oportunidade. Eu levo muito isso, assim. Aí nada a ver, assim, mas eu morei em Toronto, no Canadá, e eu trabalhei também no hotel lá, The West. E eu trabalhei em todas as cozinhas. Nunca fiz culinária. Em Vancouver e passei um tempinho em Toronto. Olha que coincidência. E eu fiz tanta coisa, né, na vida, e você vai juntando. Ai, morei em Buenos Aires, aí sabia falar espanhol. Aí lá no hotel, falavam inglês mais ou menos, só que tinha uma galera que sabia falar espanhol. Me agarrei na galera do espanhol. E assim você vai. E é muito legal você ter a humildade de entender que você tem que estar com um sorriso no rosto, agradecendo cada ocupação que você tá, porque aquilo faz parte de tudo. E aí, quando você chega lá no topo, você fala assim, cara, que bom que eu tive a oportunidade de ver tudo isso. Porque isso me dá uma bagagem que nenhum outro vai ter. Então, quando a pessoa vai falar comigo, com uma argumentação, fala assim, não, amor, eu sei, porque eu sou produtora executiva, que eu fiz baile da Vogue, que eu sei tomar vinho, que eu morei na França, que eu sei isso aqui, sei trocar ali um papel, eu sei onde fica, não sei o que, da limpeza. Então, assim, é muito uma oportunidade de você trazer a tua trajetória, a tua vivência, e isso te traz também empatia, né? Óbvio, né? Paciência e esse entendimento do processo, que aí é o que eu quero te perguntar, os desafios de trabalhar nessa área de hotelaria no sentido de serviço, assim. Qual é o maior desafio? Porque ter muitas equipes de operação funcionando ao mesmo tempo. Orgânicos, né? 400, eu queria saber. Conta tudo aqui pra gente. Como é que você faz? O que é muito interessante. Não, sim, né? Dorme, come, toma banho. Você toma banho, Depende, o pouco que ele tem de horário livre, a gente arruma um podcast pra ele falar. Ai, vamos ir. Era hoje de ser no médico, nessa hora. Tá mais ou menos agora que a consulta deveria estar acontecendo. Não, mas é muito interessante, que acho que o primeiro ponto, né, que eu gosto de colocar, assim, muitas pessoas às vezes vê a posição do serviço como uma posição muito depreciativa, né? O serviço do Brasil, ele tem um pouco dessa conotação. E na verdade, é muito além disso, né? Porque eu falo que você se colocar na posição de serviço, você tem que ser extremamente nobre, porque é você fazer aquilo com satisfação, você, na verdade, receber uma pessoa, fazer com que ela tenha uma boa experiência, você ser um verdadeiro anfitrião, é como você receber na sua casa. Você não vai receber os convidados na sua casa e você não vai fazer do melhor, vai oferecer o melhor que você tem, vai conseguir acomodá-los da melhor maneira, sempre com aquela preocupação. Eu acho que trabalhar com serviço está muito ligado a isso também. E é o que eu sempre tento trazer, né, para as pessoas que trabalham comigo, e eu acho que quando as pessoas elas estão aqui, nós temos funcionários de 15 anos, 20 anos, assim, a grande maioria tem mais de 10 anos de hotel, que é super difícil hoje você ter no mercado de trabalho. É porque as pessoas, a gente não trabalha simplesmente a parte técnica, mas a gente tem realmente um trabalho muito voltado para as competências comportamentais, né, para soft skills, e a pessoa entender justamente isso, assim, eu estou aqui, qual a importância do meu papel aqui dentro? Eu não sou somente mais um que estou ali ou limpando ou servindo, eu tenho uma importância em tudo isso e nessa experiência que está sendo proporcionada. Então, acho que isso é muito, assim, interessante quando a gente parte, né, para a percepção de serviço. Uma coisa também que eu acho que é bem bacana quando a gente fala do luxo é que a gente vai percebendo a mudança que o luxo foi tendo com o tempo, né? Porque antigamente, quando a gente pensava, era muito voltado, por exemplo, somente às questões muito materiais. Então você tinha, né, uma ostentação muito grande, você tinha no restaurante aquelas farturas exacerbadas, você tinha muito voltado assim, é ouro, é isso, para que você tivesse aquele conceito de luxo.
E hoje nós temos uma mudança muito grande, muito disruptiva. Então nós estamos voltados muito à experiência, né? E o que a história do seu produto, por exemplo, aqui do nosso hotel, conta para todos os nossos clientes, porque as pessoas elas estão preocupadas com como elas vão se relacionar, com quais marcas que elas vão se relacionar, a partir dos mesmos princípios que estão, na verdade, que são os princípios que eu tenho para a minha vida. Sim. Então a gente tem muito, por exemplo, e disso que a gente sempre trabalha com os funcionários, né, para trazer assim, qual é a verdade que nós contamos, como que nós nos relacionamos internamente com os nossos fornecedores, qual a história por trás da nossa marca para que a gente consiga oferecer uma ótima experiência para todos os nossos clientes. Incrível, gente. E é muito interessante, assim, né, Rose, Jamila, quando a gente fala, por exemplo, do serviço, eu comentei, eu vim da periferia, vim de uma região que não tinha nem saneamento básico, não tinha asfalto na rua. E consegui chegar, claro, à diretoria, mas eu não gosto de romantizar Eu também. a história. Uhum. Porque, assim, a realidade de cada pessoa é muito diferente. Sim. Então, logo quando eu assumi a diretoria, eu pensava muito assim, né, quando eu estava ali, por exemplo, em algumas outras posições, é claro que você tem um poder de decisão, mas eu acho que não tão forte quando você está na posição principal da empresa. E eu já imaginava algumas coisas que eu gostaria de trazer, né, e foi até interessante, porque logo no início eu faço questão de entrevistar todos os funcionários, então a última entrevista é comigo, e conversando com uma das funcionárias, que era da Biopisa, ela trabalhava em certo lugar, e quando a gente vê a realidade do Brasil em relação à limpeza, o salário é muito próximo do salário mínimo. Aqui a gente tem uma realidade um pouco diferente de salários, né? Então a gente paga até um pouco mais do dobro do que o mercado paga, por exemplo, para essa função. E quando ela viu aquilo, ela falou, nossa, Wellington, eu estou encantado, vai ser muito legal, porque agora eu vou conseguir pagar um transporte para os meus filhos, né, voltarem da escola. Aí eu falei assim, Dejane, na época eu falei assim, como que é a sua realidade, você quer me trazer? Ela falou, sou mãe solo, eu tenho meus 2 filhos, eu deixo eles na escola, eu venho trabalhar, e aí a minha filha, que ela é mais adulta, porque ela já tem 12 anos, Nossa. ela cuida do meu filho de 8. Então eles vão ir embora para casa, da escola andando, né, são 2 quilômetros até a minha casa, aí ela esquenta a comida que eu já deixo pronta, e aí eu pergunto, né, uma mãe como essa, quando ela sai daqui, que vai pegar às vezes 1h30 e dá para chegar na casa dela 2 horas, por mais que ela tenha vontade de se desenvolver, ela vai conseguir? A preocupação dela é chegar em casa e saber que os filhos estão bem, que eles estão vivos e que... Então, assim, a realidade por trás que a gente, às vezes, quando a gente vê o luxo, por isso que eu falo, o luxo, na sua maioria, ele é feito pela periferia. Qual a responsabilidade de nós, diretores, gestores, donos, em relação a essa camada que nós queremos trazer de excelência para tudo aquilo que nós servimos ou comercializamos. E a partir disso, eu criei um departamento de desenvolvimento humano dentro da empresa. Uau, Que é incrível. um dos pontos que eu acho mais interessante da Ó, história. esse é um que você tem que falar olhando ali pra Eu vou câmera falar pra então gente olhando pra você fazer esse agora. corte, Exatamente. trazer esse projeto. Tá bom, então vamos lá, esse ponto é importante. Olha lá. Ó, um dos pontos que eu acho mais interessante de toda essa trajetória é que a gente criou um departamento de desenvolvimento humano dentro da empresa. E eu falo que, assim, dentro dessa trajetória, é um dos pontos que eu mais gosto de comentar, porque é justamente o olhar empático para a situação que, às vezes, a gente se depara no dia a dia, mas não damos uma atenção. Então, esse departamento, quando ele foi criado, eu ficava ali inquieto, eu virei para... tinha a moça que era diretora da RH, ela virou diretora desse departamento, a que era coordenadora virou gerente do departamento de RH, e a gente começou o desenvolvimento. Eu falei assim, olha, eu gostaria de fazer o primeiro treinamento, vai ser assim, em relação às lideranças, então a gente vai começar a fazer os coachings em grupos, né, porque nós tínhamos alguns líderes que às vezes eles eram assim, extremamente executores, mas eles não tinham planejamento tão forte. Outros tinham planejamento, mas não executavam, não partiam para a execução de tanto que planejavam. Então a gente começou, a gente tem 62 lideranças aqui, né? Comecei a criar grupos para justamente trazer essa sinergia e que eles pudessem, né, conseguir um aprender com o outro e aprimorar ali o trabalho. E aí logo depois disso começou a cascatear para as outras lideranças e para a base. E aí nós criamos de segundo ano um treinamento que é o treinamento de desenvolvimento de primeiras lideranças. Legal. Profissionais que nunca foram líderes, talvez nunca se imaginaram líderes, e que eles passam pelo treinamento de 1 ano, são 4 módulos, e tratando principalmente competências comportamentais, porque as técnicas no dia a dia eles vão pegando. Então eles vão aprender como fazer uma entrevista, como participar de uma reunião, como fazer uma conexão entre departamentos, como dar um feedback.
Então são todas essas competências e essas são as É pessoas quase assim. um media training que vocês criaram, Exato. personalizado aqui para Exatamente. vocês. Nossa, incrível. E assim, a pessoa, por exemplo, que era da faxina, ela nunca se imaginou ou sendo uma líder ou migrando para um outro departamento para se desenvolver e buscar, por exemplo, às vezes outras frentes. E eu falei só, se 10 pessoas estiverem inscritas e 5 se formarem no primeiro ano, já estou feliz, né? Foi o que eu falei ali. E aí, no primeiro ano, nós tivemos 14 inscritos, 14 formados e 2 pessoas dessas saíram para a liderança. Que legal. E aí, assim, quando foi no segundo ano, foi tanto sucesso que a gente teve que abrir 2 turmas, porque nós tivemos 29 inscritos, 27 se formaram. Hoje, que nós temos aí já o 4º ano de curso, já são quase 100 pessoas formadas e com quase, acho que são agora 16 ou 17 lideranças formadas a partir desse programa. E sabe o que é mais interessante? Porque assim, nós não temos como absorver todo mundo. Então a gente sabe que assim, quando você prepara, existe o risco de você perder também para o mercado, né? Sim. Mas eu sempre comento que assim, a gente não pode ter esse medo, né? Porque Claro. é tipo um relacionamento tóxico, que você não elogia, porque você não pessoa quer não que a achar que pessoa ela tá pode certa. ela é Não competente. pode. pra Ih, poder vai se sair. achar, vai Não, sair. exato, não dá, né, gente? Relacionamento tóxico não, por favor. Vamos evitar em todas as situações. Em todas as Todas as situações, relações, em todas. E aí eu acho que é muito interessante porque a gente foi preparando essas pessoas, algumas conseguimos absorver, mas quando você vai conversando, que a gente tem a formatura e tudo mais, e assim, pessoas, por exemplo, que às vezes elas estavam na metade do segundo grau, eu nem sei como é que é isso, ensino médio, na minha época era ensino médio, agora é segundo grau, mudou tanta coisa que agora eu nem sei mais como é que é, mas o segundo grau ali, o ensino médio, alguns não tinham se formado, alguns, eles ficaram tão empolgados com a ideia de voltar a estudar, que eles se formaram. Algumas pessoas que são aqui da limpeza, manutenção, começaram a fazer faculdade. Então despertou, não só, por exemplo, a oportunidade de ir para a liderança, mas outros falaram, não, para mim eu não estou ainda líder, mas eu oxigenei, eu estou estudando junto com meu filho de 18 anos, junto com meu filho de 14 anos. Nossa, achei É muito muito incrível, legal. porque assim, vocês terem primeiro essa visão, é o que você falou, muitas pessoas não se enxergavam, mas de alguma forma você enxergou. Exato. Né? E você deu uma oportunidade da pessoa, ela realmente se ver de repente ali e esse incentivo, né? Porque eu acho que é isso que falta. Aí você falou, não são todas as lideranças que ficam com a gente, não tem como a gente absorver. Mas aí é uma coisa que também vai para além. Gente, helicóptero do Wellington tá chegando. Calma, a gente já vai liberar ele. A gente já vai liberar ele, calma. Aí. Não, mas o que eu acho interessante é que é algo que interno, logicamente surtiu muito efeito, isso faz com que vocês tenham colaboradores muito mais envolvidos, enfim, mas também, ao mesmo tempo, vocês estão trazendo uma mudança no mercado. É uma preparação de mercado, é uma coisa muito maior, é você realmente preparar pessoas e, por mais que elas brilhem em algum outro lugar, foi aqui que elas receberam esse conhecimento, esse incentivo, e eu acho isso muito generoso, quando se fala de empreender e tudo mais, de pensar para o além, né? É isso mesmo, né? Ah, não, vou fazer só por aqui, é uma coisa da sociedade, a cultura, né? Enfim, e tudo, né? Porque isso, muitas pessoas têm uma capacidade que elas mesmas não enxergam e que só falta um incentivo. Então, eu acho muito legal, ainda mais dentro do mercado de luxo, que algumas pessoas às vezes têm uma percepção, não sei, ter esse cuidado, esse carinho, esse incentivo para o futuro de pessoas, né? Ainda te digo mais, assim, é muito importante inspirar, mas é muito importante que a primeira turma ajudou a fazer a outra turma se reconhecer e se pertencer ali. Exato. E falou assim, nossa, eles fizeram, agora eu vou querer fazer. Então, assim, às vezes a adesão imediata é complicada, até pelo caso que você trouxe aqui, né? Imagina, ela só quer sobreviver, só quer saber se os filhos estão bem e tal. Mas quando você começa, isso tô falando uma questão de cidadania e sociedade. Sim. Quando você começa a trazer pessoas que estão ali representando, e a gente fala muito isso no marketing de influência, né? Como que a internet, fazendo um link assim, deu essa oportunidade, democratizou você ser ouvido, independente de onde você está, o que você faz. Óbvio, você precisa ter um celular, internet, mas é muito legal trazer isso, porque é o que a gente tem falado, todo dia que passa, é conexão, pertencimento, é verdade, sabe? Então, é muito legal. E foi exatamente esse movimento. A primeira turma serviu de inspiração, porque começou, na verdade, nos bastidores. Porque você fala como liderança e fala, meu amor, não tem tempo. E realmente não tem.
Só que aí você começa a mexer em outros lugares ali que a pessoa nunca se sentiu Exatamente. pertencente. É muito legal, gente. E é no horário de trabalho, viu? Esse treinamento. Você não precisa ficar depois nem antes. Então, é uma coisa porque às vezes a gente tem, né, como empreendedor, essa visão de que, mas eu vou perder tempo no horário de trabalho, ele vai estar, por exemplo, é um investimento. Exatamente. Entendeu? Para que a gente consiga colher os frutos ali no futuro, né? E aí você consegue até otimizar, porque você vai ter uma equipe mais motivada, trabalhando, por exemplo, da melhor forma, porque vem chegar essas oportunidades. Com certeza. Então é muito legal. Então vamos patentear esse negócio aí, já vamos vender para outros hotéis. Exatamente. Vamos patentear isso aí, entendeu? Isso mesmo. Tem gente que imita, gente. Vamos imitar dando crédito. Exato. Que é assim, falar assim, inspirado em, imitado de, copiado do... E é interessante, porque assim, a gente sempre foi muito voltado para treinamento. Mas deixa eu falar, a pirataria é um sucesso, né? Quando você tem alguém te copiando, você fala, ih, tô no sucesso, estão me pirateando. Exatamente. Quer dizer, eu tô tão sucesso, o negócio deu tão certo que as pessoas estão replicando o meu modelo. E é tão engraçado isso, até comentando, porque assim, nós temos uma frase aqui nossa, que é uma frase assim, que o dono ele falava antes da abertura do Unique, inclusive a gente tem fotos, né, dos nossos primeiros outdoors, que na época tinha os outdoors que eu tinha a Lei da Cidade Limpa, aquela coisa toda, e aí tinha foto do nosso projeto, o Croqui do Ryotaki, e aí falava assim, um lugar para não se sentir em casa. Porque qual era o slogan do hotel, né? Que você falava assim, que era um lugar para você se sentir em casa. Então todo mundo, quando você pensava nas redes, as pessoas viajavam muito, então você falava assim, a rede padronizava tudo, era uma super padronização, se a pessoa estivesse em Nova York, ela tivesse a mesma experiência quando ela está em Londres, que ela tivesse a mesma experiência quando ela está em Paris. E aí a gente veio com essa ideia de falar assim, não, o Unique é um lugar onde você não se sente em casa, porque você vai ter um serviço de qualidade que talvez na sua casa você não vai conseguir ter. Você quer ter um caviar às 3 horas da manhã, a gente vai te servir, e talvez na sua casa pode ser que você não tenha aquilo. Então é um lugar que você vai ter vários insights, vários insights e vários, por exemplo, você vai passando, a gente fala que assim, você vai passando pelo local e você vai tendo várias inspirações, né? E aí tem um hotel hoje que fala que o slogan deles é um lugar para você não se sentir em casa. Ah, gente, vamos parar com essa A pirataria, exatamente. Denúncia aqui. Vamos lá. É a denúncia aqui nesse canal. Vamos agradecer, vamos agradecer. Talvez pode cortar essa parte, talvez aquele que quis utilizar a oportunidade. É só para oportunidade. Desabafo, gente, chocada. Exatamente, mas enfim. E até me perdi. Olha só, você perdi agora fala. Polêmica essa fala. Não, e aí até colocando, porque é muito interessante, porque a gente vê também como o luxo mudou nesse aspecto. Porque quando a gente olhava os produtos, essa padronização, e hoje em dia você tem que ter a qualidade em todos os lugares. É claro que a estrutura também, né? Era extremamente importante, mas hoje todo mundo espera que quando você vai num lugar de luxo, você já tenha uma estrutura que seja muito diferenciada e que seja incrível. Só que o que a gente tem muito hoje é a questão da identidade, né? Então você vê, por exemplo, a pessoa ir para aquele lugar e ela vivenciar a experiência daquela região, com toda a cultura, né? Com tudo que existe de arte daquele lugar específico do destino que ela escolheu. Então, até recentemente, eu estava comentando sobre o Bulgari, né? Que abriu em Roma. Tem até um documentário no Prime que se chama, acho que A Joia do Imperador. É incrível, porque conta toda a história da construção dele, a curadoria que eles fizeram, que eles pegaram os mosaicos, são com os alunos da escola do norte da Itália, que é super, não sei quantos anos, especialistas em mosaico. As tecelãs de Veneza, que fizeram toda a parte, por exemplo, de tecidos. Então é isso que as pessoas querem vivenciar, elas querem ir para lá, para a Itália e ver isso, aqui para o Brasil e ver toda a brasilidade. E eu acho que tudo isso, quando você pega, por exemplo, a questão de estrutura, o que vai fazer um grande diferencial, e que eu falo, né, que é o nosso grande ativo hoje, você pergunta qual é o maior ativo do Unique hoje, eu falo, capital humano. Assim, sem dúvida, disparado. Porque são as pessoas, vocês estão aqui com a gente há uma semana, talvez eu estou falando aqui, vocês podem até dar o depoimento de vocês, mas eu acho que, assim, a questão do serviço, eu falo que é o diferencial, é o que vai fazer com que você saia, às vezes, falando, olha, aquele hotel me marcou, porque tem gentileza, tem serviço, tem atenção. Então o serviço realmente é muito forte, assim, nesse aspecto. Ó, se você não segue o Nick no Instagram... Unique, agora eu vou falar certo. Unique. Assim, Unique.
no Instagram, nas redes, segue o Wellington também, que a gente vai colocar aqui as redes. E, mais uma vez, se inscreve aqui no canal que vocês estão vendo as conversas, né? O clima da 4ª temporada é esse aqui, ó. Só players excelentes. Amor, aqui é Segue, só... ó, Café com Influência, Magemi Lab, Gemima, Rose House, We Have Agency, We Have News. Muita É coisa gente pra aí, seguir, ó. já pega o celular. É ó, muita gente printa pra a seguir, mas tela. também é muito conteúdo de qualidade, tá? Olha só, a produção já tá aqui. Ai, 10 minutos. Ai, eu... A gente quer essa... É assim, aqui. A produção fica aqui, ó. A No gente, ponto. eu acho que agora é a hora da gente saber se tem alguma novidade, algum lançamento, alguma coisa que você queira trazer, né? Tirando o projeto que você já contou que foi incrível, aqui do hotel, que de repente se não tá revelado ainda, ou que tá, ou se tem... Enfim, a gente tá deixando aberto aqui. O final é meio uma publi aqui, tá? Pra pessoa contar o que tem de novidade, inovação que tá vindo aí, não sei o que, pra deixar um gostinho de quero mais para um próximo. Olha, o que é bem interessante, eu acho, aqui trazer para todo mundo que nós fizemos uma super agora repaginação dos nossos quartos. Então, Temos imagens? temos imagens. Ó, Então, a produção, Bruna falou que vai vamos liberar inserir imagens aqui. profissionais. Vamos inserir Porque aqui, se eu ó, for os no takes. quarto agora, amor, deito não vai ter mais não, vai ter dormir. Mas tá incrível, assim, Rosê. Se você for ver, a gente fez, nós passamos aí, né, com uma reforma, que ela foi feita faseada, porque nós fizemos com um hotel funcionando, então você fecha alguns andares, faz, e nós realmente, assim, demolimos o andar inteiro e reconstruímos. Uau. Né? Então foi um investimento de 75 milhões e 66 apartamentos, para vocês terem uma ideia. Falta somente o andar agora para ser renovado. E a experiência, por exemplo, dos novos quartos, ela está realmente incrível. Eu acho que em todos os aspectos, em questão de tecnologia, em questão de beleza, do conforto, né? De tudo que você tem, por exemplo, das sensações em relação a artesanatos brasileiros, peças assinadas, Uau. poltronas assinadas por designers brasileiros. Então tá muito interessante, assim. Você tem toda a cena, né, que quando você entra de iluminação, então nós temos, assim que você coloca a sua chave, já aciona a nossa playlist. Então, porque nós somos muito musicais, então tem a parte da playlist, então assim, você tem toda... A gente fala que aqui no Unique é um hotel assim, a gente brinca até, né? Um hotel de sensações, a gente tem uma sensualidade que é nossa, e aí a gente tenta trazer tudo isso através também da música, dessas... Como que a gente usa a palavra, Bru? Me ajuda aí agora, que eu não paro. Ferramenta... Sensorial. Quando você fala, é impossível você passar imune... Uau. Essa frase é boa, que é do storytelling que a Bruna Olha lá, criou. tem que olhar ali, E ó. aí eu sempre sei, essa frase é boa, ó, que é o storytelling nosso, que fala assim, é impossível você andar pelo Unique e passar imune por todas as sensações que você irá perceber ao caminhar. Nós temos o elevador escuro, por exemplo, que é algo super interessante que as pessoas falam. O elevador é escuro, nossa, mas o que acontece? Existe uma história por trás disso, né? Uma das filhas, né, da família ali, dona do Unique, era deficiente visual, a Lara, e a ideia, por exemplo, por trazer um pouco, e ela tem essa percepção de claro e escuro, né? E seguia muito ali pelos sons e tudo mais. Então foi trazer a percepção de como as pessoas se sentem, por exemplo, nesse tipo de situação. E às vezes o elevador é um lugar tão desconfortável, né? Que você às vezes está entrando com aquele vizinho que você não gosta, e você começa a mexer no celular, e aí se ele aperta, você tá no 14º, ele aperta até no 15º, você fala, não acredito. Vou ter que ir até o último andar junto com ele. Então tem aquele desconforto e a gente fala que não. Então você vai até ali, você vai ter aquele conforto, e aí quando você entra no quarto já é uma proposta totalmente diferente, né? Extremamente clean, tons muito suaves, então assim, quem ainda não conhece precisa vir ao Momento Publi, então quem não conhece aqui precisa vir conhecer, pode me procurar, coloca ali no Instagram, tarifas especiais, eu consigo... isso aí, ó, gente, cupom Café com Influência. Café, vamos desenvolver. Vamos desenvolver o cupom. Olha só, acabamos de desenvolver publicidade agora, parceria, olha só como que é. Isso que é empreender. É isso que é empreender. Gente, a gente, assim, eu sempre que passava, assim, falava, gente, esse hotel é muito lindo fora. E aí, vendo aqui dentro, ó, quando tem um cacto, já me ganha. Um monte de cacto aqui. Aí mistura um pouco, que eu acho que a gente ficou um tempo, assim, o Brasil consumindo o Brasil de uma forma muito rejeitadora, assim, né? E aí o gringo, os estrangeiros, desculpa, eles já tinham, assim, uma noção de que
coisa artesanal. Lá fora, artesanal é luxo. Quem está ali no ateliê é um luxo do luxo do luxo. Então, eu tive um período em Paris, e aí eu visitei lá o ateliê da Chanel, que faz o bordado. A gente não podia filmar, não podia fazer nada, é um lugar silencioso. É alto padrão de luxo. Então, eu acho que o Brasil, a gente tem muito essa brasilidade com artesanato, com, né, usando materiais que vêm tanto de plantas quanto... E a gente não valorizava isso. Então, agora, eu acho que o brasileiro também, que está numa posição mais parecida com a nossa, que a gente foi ascendendo também financeiramente, socialmente, quase. Mas a gente foi tendo mais acesso ali. Eu acho que a gente começou a entender que o luxo é sobre experiência. E aí, por isso, né, que hoje muito se fala sobre os materiais, sobre ter uma vida mais sustentável, sobre o silêncio, sobre comer menos e menos, porque isso tem tudo a ver com uma consciência que a gente está tendo cada vez mais social e de cidadania ali, né, e também muito ambiental. Então, assim, senti super isso aqui. Mas, assim, gente, o serviço, pão de queijo maravilhoso. A gente Excelente. Café da manhã excelente, maravilhoso. Mas o atendimento, para mim, foi que me ganhou, assim, de tudo. Porque, assim, comida boa, a gente encontra, né? Mas o ambiente e o serviço, assim, eu acho que esse é realmente o que você falou, o ativo humano é o principal para vocês. Não, e é muito bacana ouvir isso de vocês, porque a gente fala que quando a gente escuta isso dos clientes que se relacionam com a nossa marca, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, porque a existência, né, nossa, na verdade, nosso motivo ali de estar aqui todos os dias é justamente esse. Ai, Nós que trabalhamos em incrível. serviço, que amamos, por exemplo, essa coisa de receber, de servir, ouvir isso é extremamente gratificante. Amei! Gente, muito obrigada. Amém. Queria agradecer a Bruna, que tá bem aqui, ó. Ela tá aqui nos nossos Escondida. Vem aqui, bastidores, Bruna, vem tá? aqui. Vem aqui. Vem sim, vem Eu, aparecer hein? É maravilhosa. aqui. Olha a Bruna, gente. Ela fugiu, super carismática, e fugiu aqui A nesse Bruna é a episódio, rainha hein? do marketing, tá? Ele aqui é o rei da direção geral. E nós aqui apenas aproveitando esses momentos de muito prazer e lazer com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Não, vem cá, Bruna, falar o final. Vem cá, vem cá. Vem E cá. esse foi mais um. Aí a gente fala junto Café com Influência. Vamos lá. Esse foi mais um Café com Influência!